Então vamos para a questão 2 de aceleração. Exemplos. É muito comum ler em revistas automotivas sobre testes de aceleração. Vamos fazer testes de aceleração. Estes testes são feitos da seguinte maneira: é medido o intervalo de tempo que um dado carro, partindo do repouso, ou seja, velocidade inicial zero, leva para atingir 100 km por hora. Suponha que um carro de Fórmula 1 tenha acelerado uniformemente, atinge 100 km por hora em 3 segundos. Calcule o módulo da aceleração. Módulo da aceleração é a intensidade da aceleração, é o valor da aceleração, em metros por segundo ao quadrado. Então vamos para o nosso exemplo 2, né? Ele disse que o nosso carro ele vai partir do repouso. Então eu escrevo que a velocidade inicial é zero. Partiu do repouso o carro. Aí ele fala para a gente que o carro ele vai atingir uma velocidade final de 100 quilômetros por hora. Ah, mas um carro não vai de 0 a 100 de um instante. Demora um tempinho. Quanto tempo demora? Um intervalo de tempo de 3 segundos. Você pode representar apenas por 3S, 3 segundos. Calcule a aceleração em metros por segundo ao quadrado. É o que ele está pedindo. Escreva aí a fórmula de aceleração para você estudar. A aceleração é variação da velocidade sobre variação do tempo, o intervalo de tempo. O problema é que a velocidade, veja, está em quilômetros por hora, e o tempo está em segundos, não combina. Então, o que você deve fazer? Você vai transformar agora a velocidade de 100 quilômetros por hora em metros por segundo. Já resolvemos exercícios que, para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, é só dividir por 3,6. E se eu dividir, dá 27,777, dá uma dízima periódica. Só que nós vamos aproximar esse valor para facilitar os cálculos para 28 metros por segundo. Veja que a aceleração é velocidade dividido pelo tempo. Velocidade em quilômetros por hora. E o tempo está em segundos. Não combina a hora com segundos. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a velocidade em quilômetros por hora dividida por 3,6. Isso de aulas passadas. Tá aí o vídeo aí na pasta de física. Divide por 3,6, que você chega a metros por segundo. Então, nós temos variação da velocidade, é a velocidade final menos a velocidade inicial. Intervalo de tempo que demorou foi 3 segundos. Já vou colocar os 3 segundos aqui direto, tá bom? A velocidade final, o carro alcança 100 km por hora, que é aproximadamente 28 metros por segundo. Menos a velocidade inicial. Ah, o exercício disse que o carro de Fórmula 1 partiu do repouso. Então, a velocidade inicial é zero. Então, menos zero. Dividido por 3. E aí você terá 28 menos zero é 28 sobre 3. Então, a nossa aceleração será... Agora, você vai pegar esse 28 e dividir por 3. Não dá exato, dá um valor aproximado a 9,3. O que? Se a velocidade estava em metros por segundo, ó, e o tempo em segundos,
Veja que a palavra segundos, a unidade de medida segundos, aparece duas vezes. Na velocidade tem segundos e no tempo tem segundos. Então, a aceleração será metros por segundo ao quadrado. Explica o que significa na vida real essa resposta. Significa que o carro de Fórmula 1 vai de 0 a 100 em 3 segundos. Então, a aceleração do carro de Fórmula 1 é a cada um segundinho que passa, a velocidade do carro aumenta em 9,3 metros por segundo. A cada um segundinho que passa, a velocidade do carro de Fórmula 1 vai aumentando em 9,3 metros por segundo. Esse é o exemplo 2. Vamos para o exemplo 3 de aceleração. Trens-bala poderão atingir velocidades superiores a 350 km por hora. Considere que um trem partindo do repouso, parte do repouso, velocidade inicial é 0. E movendo-se sobre um trilho retilíneo, então o trem se move em um trilho em linha reta. É uniformemente acelerado durante o tempo de 2 minutos. Então ele vai ser acelerado durante 2 minutos, o trem, até atingir a velocidade de 350 km por hora. Nessas condições, a aceleração em metros por segundo ao quadrado é... Então, a questão afirmou que o trem ele vai atingir uma velocidade de 350 km por hora. Ele vai atingir. Então, essa é a velocidade final dele, 350 km por hora. Como ele disse que o trem vai partir do repouso, a velocidade inicial é 0. Tá ok? Só que a velocidade ela não vai aumentar de 0 para 350 km por hora no instante de um lado para o outro, não. Demora um tempinho. E o tempinho que vai demorar é de 2 minutos. Eu vou escrever aqui, intervalo de tempo é de 2 minutos. Só que o exercício pede o valor da aceleração em metros por segundo ao quadrado. Isso significa que a aceleração é velocidade sobre o tempo. Se ele quer a aceleração em metros por segundo ao quadrado, significa que a velocidade deve estar em metros por segundo e o tempo tem que ser dado em segundos. Significa aceleração em metros por segundo ao quadrado, que a velocidade deve estar em metros por segundo e o tempo em segundos. Então vamos lá. A velocidade está em quilômetros por hora, então eu divido por 3,6 para transformar em metros por segundo. 350 dividido por 3,6 dá 97,2222, dá uma dízima, que eu vou aproximar para 97 metros por segundo. E o tempo tem que estar em segundos. Você sabe que 1 minutinho vale 60 segundos. Você sabe que 2 minutinhos, então, vão valer 120 segundos. Para transformar minutos em segundos, perceba que basta multiplicar por 60. 1 minuto vale 60 segundos. E 2 minutos? 2 vezes 60. Dá 120 segundos. Coloque aí. Então, a aceleração será a velocidade em metros por segundo, é 97, sobre o tempo em segundos. 2 minutos vale 120 segundos. Divida 97 por 120 aí, que você vai achar o valor aproximado
a 0,808, que nós vamos aproximar a 0,81. Veja, 0,08 eu vou aproximar para 0,81. Veja, 0,80 e depois vem o 8, 0,81 metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada um segundinho que passa, a velocidade aumenta em 0,81 metros por segundo, vai aumentando cada vez mais. Só que a cada um segundo aumenta sempre o mesmo tanto. 0,81, aumenta 0,81, aumenta 0,81 a cada um segundo. A velocidade aumentará 0,81 metros por segundo. É isso que significa a aceleração. Então, esse é o exemplo 3. Tentem fazer agora a atividade valendo nota. Obrigado.